Então vamos agora aqui a nossa aula 102, a quem exorcizar. Número infinito de infelizes atormentados pelo demônio. O ritual romano reserva os exorcismos solenes somente às pessoas que deem sinais inequívocos de possessão. Então, como eu havia dito, existe um livro vermelho da Igreja Católica do ritual de exorcismo. Eu cheguei a conhecer este livro. Muito interessante, um colega meu da igreja que tá para ser padre hoje, né, carmelita, me mostrou este livro de ritual de exorcismo. Então, mas os exorcismos, quer dizer, o ritual romano só vai ser feito, este ritual do exorcismo, quando tiver certeza que a pessoa está possuída pelo demônio. Agora, só que a igreja ela sabe os motivos, né? Mas diante de algumas situações, eu uso como regra geral assim, oração não dói e não mata ninguém, né? A gente nunca sabe, porque diante das experiências que eu tenho tido na atualidade, por esse lado na Igreja Católica, eu aconselho a própria Igreja Católica a se atualizar quanto a isso, né? Porque eu já tenho questionado muito a demora da Igreja Católica para fazer o ritual de exorcismo quando é necessário. Porque se for procurar saber do psiquiatra, a Igreja Católica vai analisar tudo isso aí, né? Ah, mas o psiquiatra disse o quê? Não, a pessoa não tem, tem que tomar remédio. O demônio ele se disfarça. Hoje ele está se disfarçando as pessoas para não fazer exorcismo, fazendo as pessoas se passar por doida, ou esquizofrênica, enfim. E aí, se a Igreja Católica receber só o diagnóstico do psiquiatra, dizendo que a pessoa tem só esquizofrenia, não vai fazer exorcismo nunca. Então, o que custa fazer? A Igreja Católica poderia mudar essa regra, né? O que custa fazer o exorcismo? Isso que eu fico com uma pergunta. Alguém souber responder para mim sobre isso, por favor, me diga, tá? Porque eu queria entender esse lado da Igreja Católica. O que custa fazer o ritual se não tem certeza? Faz mesmo assim. Oração não dói, oração não mata, né? Aí de repente, porque um psiquiatra disse que a pessoa é esquizofrênico ou tá com depressão, não sei o que, tá ali dentro de casa trancado, que é só uma depressão, que a pessoa tá para morrer ali dentro do quarto sem sair. Como eu fiz uma oração, eu entrei em sessão de exorcismo com um jovem que uma filósofa clínica disse que ele estava com crise existencial e o médico diagnosticou ele com problema esquizofrênico, porque ele não falava, ficou de repente mudo, não conseguia falar e queria às vezes se suicidar. A gente tinha que revezar, eu ia para lá, para casa da mãe dele e ficava às vezes dormindo lá para ele não sair para se suicidar. E aí a gente ficava fazendo a oração. Como eu tenho um dom, como eu disse pra vocês, de ver, de perceber, eu percebi a presença do demônio sobre ele lá, né? Mas as ciências, filosofia clínica, psiquiatria, que ele foi levar, tava tomando remédio, disse que ele tinha esquizofrenia e o outro disse que tinha crise existencial. Enquanto na verdade ele precisava de um exorcismo. E aí não ia fazer o exorcismo, porque os médicos, a ciência disseram que ele não tinha. Eu fiquei fazendo. E uma outra pessoa também combatente exorcista estava fazendo comigo. E ele foi liberto. E hoje, quando eu conversei com ele disse assim: olha, eu não estava. Ainda bem que você, Claudio, acreditou em mim. Eu não tinha esquizofrenia, essa tal de esquizofrenia. Eu não tinha crise existencial de direito. Eu não tinha crise existencial, eu ficava dizendo, tarará. Eu não falava, não era porque eu estava com depressão, eu não falava porque eu não conseguia abrir a boca para falar, eu queria falar e não conseguia. Então foi um feitiço que foi feito para ele, irmãos. Tinha um feitiço para ele não falar, para a pessoa pensar que ela tá depressiva, para ela ficar para baixo e não conseguir falar. E a única coisa que ela tinha vontade de se levantar era na hora para ir se suicidar. Engraçado, né? Aí taca a crise existencial, a ciência, taca esquizofrenia, taca remédio. Aí não faz a oração. E aí a pessoa às vezes acaba morrendo, né? Que eu já conheci um médico em Teresina também, que a família não quis deixar fazer exorcismo. Morreu. Tomando só remédio. Morreu foi cedo. O médico jovem morreu. Tinha tudo para ir para frente na vida dele. E o filho também está possuído pelo demônio. Fica meio perturbado. Vai para a escola, estuda, que eu já vi ele na escola. Meio perturbado assim, que às vezes até é motivo de preconceito pros outros, né? Porque não é uma pessoa que parece normal, endemoniado.
Então, irmãos, a minha regra geral é, tá na dúvida, reza, faz o exorcismo, não vai matar ninguém, oração não mata ninguém. O que mata é esse remédio, acaba matando as pessoas. Porque mais de um caso de pessoa eu já conheci morreu por causa só de tomar esses remédios aí pra esquizofrenia, né? Aí, não, morreu porque tinha que morrer mesmo. Morreu porque tinha que morrer. O que custa rezar? O que custa fazer a oração de exorcismo? Não custa nada, não dói. Não vai ser perca de tempo. Se tiver demônio, sai. Se não tiver demônio, não vai ter perdido tempo nenhum. Né? Porque o problema é, e se tiver? A pessoa vai passar a vida inteira tomando remédio, sendo esquizofrênico, vai passar a vida inteira tendo essa falsa depressão, como esse rapaz que eu disse, que não falava e todo mundo achava, fala, por que você não fala aí, tá depressivo, bichinho, ai, não sei o que, gente. A gente não pode sair julgando, a gente tem que analisar o fundo. Eu não pude dizer nada a respeito dele, sim. O rapaz está curado para ouvir a versão dele. Como eu já ouvi também versão de ex-esquizofrênicos curados, porque a ciência diz que a esquizofrenia diz que o esquizofrênico não sabe o que está fazendo, ele não lembra. E diz que a esquizofrenia não tem cura, mas eu já vi ex-esquizofrênico também, que eu já fiz oração, se libertou e contou o que ele tinha acontecido. Então vamos aprender a ter mais humildade às ciências, porque as ciências, por enquanto, elas têm um lado positivo e às vezes tem um lado negativo. Quando o nariz assim se empina, né? Porque às vezes a gente coloca a medicina, a gente endeusa ainda hoje a medicina, mas a gente é nosso Deus. Ela é a detentora da cura, dos milagres. Cuidado, gente. Detentor da cura, milagre. Jesus deu o dom aos médicos. Um grande amigo meu que foi meu diretor espiritual, Guido Chefe, ele era médico. Mas ele sabia diferenciar os dois, ele trabalhava os dois lados, né? Ele era de cura e libertação também. Posso dizer que hoje no Exército São Miguel Arcanjo ele seria um combatente exorcista, né? Então vamos lá, aqui, dar continuidade sobre a 102. O padre Joseph... Tá, aqui ó. Mas os exorcistas, e não só eles, também os demais sacerdotes, se deparam com casos muito mais frequentes de pessoas que, sem estarem propriamente possessas, estão sofrendo vexações do demônio. Então existe a vexação, que não é possessão. A vexação, infestação, instrumentalização, tentação. A vexação é o demônio que te perturba. Por exemplo, causando visões, você ficando para parecer que é doido, perturbado com visões, então diversas coisas. A questão que vamos tratar não é do campo da psicologia ou da experiência em geral, ela é propriamente teológica. O que nos levou a refletir sobre ela foi a insistência de um número infinito de infelizes que, não apresentando os sinais de possessão diabólica, não se comportando como possesso, recorreram, entretanto, ao ministério do exorcista para serem libertados de suas misérias, doenças rebeldes, azar, infelicidade de toda espécie. Então, aqui vamos tratar de casos, de situações, né, de exemplo, de chamadas pessoas infelizes, que elas foram vítimas não de possessão necessariamente, mas que foi necessário fazer os exorcismos para libertar elas de azar, que o azar, minha vida não vai, nada dá certo, né? Às vezes eu sou uma pessoa azarenta, né? Da infelicidade que acontece na vida da pessoa. Então, enquanto os possessos são muito raros, possesso mesmo é raro. A pessoa possuída mesmo pelo demônio. Os pacientes dos cais falos são legião. São muitas. Muitas pessoas mesmo vítimas dessas coisas. Gente, eu faço atendimento também espiritual. Se eu tivesse mais tempo, eu posso dizer para vocês que eu não comia, nem dormia e nem bebia mais. Porque é muita gente. Por isso, você que tem um dom, vamos exercer no exército. Você que está vendo essa formação falando dos exorcismos, que sente tocado no coração, é um sinal de que está despertando em você o dom de exorcizar. Você talvez tenha o dom de ser um combatente exorcista. A gente precisa de muita gente nessa área para ajudar, porque são muita gente, não está no gibi, gente necessitando. Então, não seria legítimo tratá-los, esses tipos de pessoas que são vítimas, né, de vexação do demônio, de infestação, como pessoas que estão possessas, uma vez que em toda evidência eles não são, né, possuídos. Quem é vítima de feitiço não quer dizer que está possuído pelo demônio. Por outro lado, eles não são também sempre necessariamente doentes mentais, como eu acabei de falar. Nem todo mundo que está com algum problema depressivo, psicológico, não significa dizer que está com problema mental, né? Sobre os quais um tratamento psiquiátrico teria a chance de dar certo.
Em qualquer caso, estamos simplesmente em presença de infelizes de toda a espécie, cujas queixas nos fazem compreender a gama dos infortúnios humanos. Tomados de pena por ele, nós nos perguntamos a que meios recorrer para os ajudar. São essas pessoas vítimas de toda espécie de ataques do demônio, né? Ataques espirituais. O que fazer para ajudar? Então nos vem à lembrança certas páginas dos nossos santos livros, certas orações ou práticas litúrgicas que supõem a influência do demônio presente muito além das regiões onde temos o costume de o confiar. O autor recomenda que nesses casos se usem os sacramentais. Então, quando tiver gente, como eu já falei, vítimas de feitiçaria, que não é possessão demoníaca, que está passando algum vexame demoníaco, azar, infelicidade, suposta depressão, esquizofrenia, use os sacramentais. Comece a usar, jogar água benta, sal bento, orações, bênção, o exorcismo, o pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, né? Vá fazendo isso aí. Por seu lado, o exorcista da Diocese de Roma, Padre Gabriele Amalfi, comenta, né? O grande exorcista, Padre Gabriele Amalfi, ele vai dizer o seguinte: atualmente, o ritual considera diretamente só o caso de possessão diabólica, ou seja, o caso mais grave e mais raro. O ritual considera diretamente só o caso de possessão. Então, o ritual só é para fazer quando tiver a pessoa possessa. Se tiver vítima de outras causas, não precisa fazer o ritual, porque o ritual é para expulsar o demônio, né? Nós, exorcistas, nos ocupamos na prática de todos os casos nos quais percebemos uma intervenção satânica. Os casos de infestação diabólica, que já foi falado aqui, né, no vídeo. Você que está vendo esse vídeo e não sabe o que é, procura o vídeo sobre infestação. Então, ó, nos casos, nós exorcistas nos ocupamos na prática de tantos casos, né, de todos os casos nos quais percebemos o quê? Uma intervenção satânica. Quais são essas intervenções satânicas? Os casos de infestação pessoal, né, infestação diabólica, que são muito mais numerosos do que casos de possessão. Realmente, infestação, eu também deparo mais pessoas infestadas. Tanto é que no diagnóstico, às vezes, eu boto assim, infestação, diagnóstico, infestação. Por quê? Porque aí eu vou ver e dizer o que tem que fazer para se libertar das infestações, né? Então, há casos de infestação, os casos de infestação pessoal, que é o que é? O demônio atingir diretamente você em alguma coisa. Por exemplo, já falei aqui, repito de novo. Você vai mal no relacionamento, não consegue nunca casar, tenta, nunca dá certo. Infestação pessoal está acontecendo com você. Infestação de casas e outros lugares, ambientes, é tipo que, sei lá, você, por exemplo, está tentando vender uma casa e nunca consegue. Aparece comprador e acontece sempre uma coisa. Aparece às vezes 10 compradores nunca compram sua casa. Ou às vezes nunca aparece ninguém para comprar sua casa. Já está com 30 anos tentando vender a sua casa, você não consegue. Pode até infestar a sua casa. Pode também no seu ambiente estar cheio de insetos, bichos, de repente do nada aparece. Pode estar infestado. Essa infestação são manifestações demoníacas na sua casa, no ambiente, no local. Então, às vezes, geralmente, isso são as causas maiores que aparecem para os exorcistas. Nós, exorcistas, eu, exorcista leigo, né, carismático, né, exorcista, combatente exorcista, aparecem mais pessoas assim. E aí a gente vê, né, outros casos nos quais temos visto a eficácia das nossas orações. Então, as pessoas que vão pondo em prática as orações que a gente passa, elas são libertas dessas infestações. Mas tem que fazer mesmo. Eu descobri em mim mesmo, tem aquele ditado que diz que médico cura-te a ti mesmo, que Jesus falou, né? Eu ajudo as pessoas, eu nunca tinha enxergado, eu estava com grandes problemas financeiros, que existia uma amarração financeira na minha vida, que era uma infestação. Eu fui descobrir isso lendo um livro do padre Reginaldo Manzotti, que minha mãe me deu, que onde ele vai falar sobre essas coisas de infestação do demônio. Na hora que eu li lá, eu enxerguei que bateu para mim, ou seja, ali o Espírito Santo me deu uma palavra de ciência onde é que estava o mal na raiz. Porque existia, então eu tinha que fazer oração voltada para isso, e ainda hoje eu faço, eu sinto destrinchar. Não tem sido fácil, durante 3 anos que eu estou nessa batalha. Que oração eu fiz direcionada para isso? O ofício da Imaculada. Eu levanto todas as manhãs, rezo o ofício da Imaculada para desamarrar o mal financeiro. E eu estou alcançando vitória. Vitória, com a graça de Deus. Porque a gente tem que descobrir, ou seja, diagnosticar e aplicar. E estou com 3 anos nessa batalha.
Dá para ir mais além? Dá, né? Rezar mais, oferecer mais. E é isso que eu viso, para a gente vencer, senão a gente não vence, irmãos. Então a gente vê as eficácias das orações. Não é como eu já disse de outras vezes, eu vou rezar aqui um rosário, você já reza um texto todo dia, você reza um texto pela sua família. Aí o Clailton diagnosticou para você que você tem infestação, aí o Clailton vai dizer, reza um texto pela sua libertação. Aí você vai dizer assim, aí você nem diz que já reza o texto, né? Você vai para sua casa, você já reza um texto todo dia. Aí na hora do texto lá você diz assim, eu ofereço esse texto, você já oferecia pela sua família, você oferece pela sua família ainda, né? Eu vou oferecer esse texto pela minha família e para mim ser liberto da infestação. Aí você aproveita o embalo. Não. Se você já rezar um texto por sua família, o texto que você vai rezar é um só para a infestação. Agora você vai rezar 2 textos. Entendeu como é que é as coisas? Não tem que aproveitar o gancho. Então daqui a pouco você vai rezar o texto, você vai oferecer um texto para 1000 coisas. Entendeu a diferença de rezar, oração voltada para algo? Então, quando é passado nos atendimentos uma oração voltada para algo, é só para aquilo. Não é para mais nada que a oração se vai oferecer. Eu quero rezar um ofício para oferecer para uma pessoa, outra pessoa. Eu não vou pegar o ofício que eu já rezo oferecendo, o que eu ofereço para a libertação da minha amarração financeira. Eu não vou agora aproveitar, esse aqui eu estou rezando pela amarração financeira. Agora eu vou oferecer também o ofício pela minha amarração financeira, para a libertação. E por fulano, aí eu começo a dizer 10 pessoas. Não, aí eu vou ter que agora, se eu quiser, eu rezo outro ofício para oferecer por 10 pessoas. É diferente. E continuo com o meu. Entendam? Senão vocês não vão ver muita eficácia. Assim que tem que fazer as orações, né? Então, por exemplo, não são claros os confins entre possessos e infestados. Tampouco são claros os confins entre infestados e vítimas de outros males. Males físicos que podem ser causados pelo maligno, males morais. Então o demônio também causa males físicos, as chamadas falsas doenças, enfermidades, como o câncer pode estar sendo causado pelo demônio. Ou também males morais, como por exemplo estados habituais de pecado, sobretudo nas formas mais graves. Ou seja, às vezes a pessoa não consegue libertar de um pecado. Se confessa e não consegue. Ela não consegue progredir. Pode ser uma infestação que você está sofrendo um mal moral causado pelo demônio. Então vai ter que não só você lutar para sair do pecado, mas fazer uma oração voltada para te libertar daquele pecado. Pecado de vício, tem as orações de cura e libertação selecionadas para libertar de algum vício que você tá, que pode ser vítima de feitiço ou de alguma coisa. Então, onde certamente o maligno tem sua parte. Por exemplo, tenho visto às vezes, é o padre Gabriel Amov que está falando ainda, ó. Tenho visto às vezes vantagem em usar o exorcismo breve na ajuda ao sacramento da confissão, nas pessoas endurecidas em certos pecados, como os homossexuais. Então, tem visto a libertação de homossexuais. O sacramento da confissão ele tem usado, né? E o exorcismo breve. Santo Afonso, doutor da Igreja para a Teologia Moral, falando para os confessores, diz que antes de qualquer coisa o sacerdote deve exorcizar privadamente quando se encontra diante de algo que possa ser infestação demoníaca. Então, olha o que Gabriel Amo vai citar. Ó. Ele vai dizer o seguinte: Santo Afonso, doutor da Igreja, ele vai dizer o seguinte, falando para os confessores, diz que antes de qualquer coisa, o sacerdote deve exorcizar privadamente, fazer o exorcismo privado, que é esse exorcismo direto na pessoa, né, que a gente estudou. Deve exorcizar quando se encontra diante de algo que possa ser infestação demoníaca. Então, sempre que o exorcista achar que a pessoa tem uma infestação demoníaca, ele deve primeiramente exorcizar. Foi o que eu estava dizendo aqui no começo dos estudos. Porque o que faz hoje muito a nossa igreja católica, alguns locais aí, né? Principalmente no lugar onde tem exorcista. Às vezes, infelizmente, alguns padres já chegam logo, sem falta de estudo, de conhecimento. Aí chega logo dizendo assim, essa pessoa primeiro já levou no psiquiatra, já levou no médico. O que o médico diz? Não é esquizofrenia. Meu filho, então não é demônio, não. Falta de conhecimento do sacerdote. Tristeza isso. A gente não pode... às vezes, infelizmente, também é uma forma dele se livrar de você. Forma de se livrar. Isso é triste, né? Então, faça o exorcismo primeiro. Mesmo que se suspeite de infestação diabólica. Certo? Então, paramos por aqui e vamos depois para a aula 103.